Qual é o limite da bondade? Existe uma quantidade suficiente para você ser bom? É claro que não. Você realizar o bem torna você mais digno? Eu acredito que sim. Você deve tomar cuidado com as pessoas que se acham boas, isso com certeza. Vamos organizar um pouco essa questão porque ela é bastante interessante. Dizer se existe um limite para a bondade é muito difícil colocar o limite da bondade, porque a bondade é, inclusive, difícil de definir. Mas se você pensar, por exemplo, bondade como virtudes, como coragem, como generosidade, né? E você pensar no Aristóteles, ele vai dizer para você que sim, tem limite. Porque se você for muito generoso, você vai torrar tudo que você tem e colocar em risco pessoas que precisam, digamos, do patrimônio que você tem. Se você for muito corajoso, o Aristóteles diria que você chegaria a uma condição de ser, na verdade, temerário e colocar sua vida em risco sem necessidade. Então a boa virtude seria aquela ideia do equilíbrio, né, em que você não cairia em vícios opostos, covardia, temeridade. Se você pensar em bondade no sentido cristão e pensar em Cristo como encarnação da bondade, a essência da bondade seria você abrir mão da sua própria vida e parar de pensar em si mesmo e pensar no outro. Do ponto de vista estritamente psicológico, eu acho que isso pode fazer mal para você, o que não significa que não exista uma beleza em você ser alguém que não está pensando em você o tempo inteiro. Principalmente no tempo que a gente vive hoje, que o narcisismo come solto e que todo mundo acha que tem que pensar em si mesmo antes de tudo. Então uma noção do que a gente chama de descentramento, né? Em que você sai de você e você vai para fora. Ou como a própria ideia do Agostinho, que você só é livre quando ama, porque você para de lembrar de você mesmo. Ou a própria ideia mais banal de que os melhores dias da sua vida é quando você não lembra que você existe, acho que nos indica um pouco essa ideia de que a bondade como um esvaziamento de si mesmo, a bondade como um ir em direção ao outro, pode de fato ser uma experiência transformadora da vida. Agora, eu acho que você deve sim tomar cuidado com gente que se acha do bem. Porque se a gente for à teologia mais profunda no cristianismo, por exemplo, a gente vai ver que quanto mais perto você se acha de Deus, portanto, quanto mais bom você se acha, mais longe você está de Deus. Quanto mais consciente você é do pecado que está em você, talvez menos longe você esteja de Deus. Portanto, a bondade, ela é tímida, ela é silenciosa, como toda virtude. Se você fala muito da sua bondade, da sua virtude, é falsa. E não há nenhuma dúvida de que hoje a gente vive uma espécie de marketing do bem, em que muita gente por aí gosta de ficar super preocupado com as crianças da África, mas seriam incapazes de gerar um filho único sequer na vida para poder viajar para o Vietnã, para ficar se procurando e depois ficar posando no Facebook de espiritualizado. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.